queridos irmãos, abramos a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 22 a 25. A leitura dos versos 22 a 25. Nós estamos dando sequência à nossa série de mensagens nessa epístola tão preciosa de Pedro. Hoje encerraremos o capítulo 1. Nossa expectativa é que Deus fale conosco nessa manhã, graciosamente, através da sua palavra. Diz assim a palavra de Deus, verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Até aqui, meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Deus nos traga iluminação à nossa mente para que possamos compreender o significado desse texto e quão ele é precioso para a igreja do Senhor. Ó Deus, a Ti, ó Pai, nós oramos nesse momento em gratidão ao Senhor e lhe pedimos nessa hora, ó Pai, de exposição da Tua palavra. Que o Senhor nos traga luz, a mente, ao entendimento, iluminação à Tua igreja, para que possamos compreender, ó Pai, Tua palavra nessa manhã, a Tua vontade para as nossas vidas. Enche o nosso coração, ó Deus, da Tua palavra e desse amor fraternal que ela nos orienta. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós queremos tratar nessa manhã a respeito desse assunto, do amor entre os irmãos, o amor fraternal. Pedro, ele iniciou a sua carta descrevendo a graciosa salvação que Deus havia concedido àqueles cristãos desde os tempos eternos, a esses cristãos eleitos e forasteiros, que ele define aqui, dessas 5 províncias romanas da Ásia, com o propósito de encorajá-los, confortá-los e fortalecê-los em meio às perseguições e provações e sofrimentos que eles estavam enfrentando por causa da fé. E Pedro inicia nesse ponto. A maneira de Pedro confortá-los e encorajá-los é exatamente descrevendo o plano eterno de Deus, o plano de Deus desde a eternidade. Que Deus, ele salvou um povo desde a eternidade, Pedro vai dizer aqui, do qual eles faziam parte, mediante a sua muita misericórdia. Segundo a sua muita misericórdia, ele havia regenerado esse povo para uma viva esperança, para uma herança incorruptível. Esse povo que é o povo guardado pelo poder de Deus, e isso mediante a ressurreição de Jesus Cristo, a quem, diz Pedro, vocês não vendo, mas amam, e a quem não vendo agora, creem e se alegram com uma alegria indizível e cheia de glória. Salvação essa tão graciosa e tão preciosa que não somente os profetas do Antigo Testamento, pelo Espírito que neles estava, indagavam e investigavam, pesquisavam, mas que os próprios anjos de Deus anelam perscrutar. Pedro vai dizer isso dos versos 3 a 12. Na mensagem anterior, Pedro começou a abordar as implicações práticas desta salvação que Deus havia concedido a esses cristãos. Como é que eles deveriam se portar, então, à luz desta graça redentora, à luz dessa regeneração, dessa obra poderosa de Deus? E a primeira implicação prática que nós vimos é que eles fossem santos. Daí dos versos 13 a 21. Que eles fossem santos e vivessem uma vida de temor ao Senhor. Pedro diz
Verso 13, por isso, ou seja, à luz dessa salvação, sejam santos em todo o vosso procedimento. E a razão, porque o Deus que vos chamou, Ele é santo. Ele é santo. E se vocês invocam a esse Deus, dos versos 17 a 21, como Pai, então portem-se com temor durante todo o tempo da vossa peregrinação. E a razão que Ele dá para isso é porque Ele é o vosso Pai, mas Ele também é juiz. Ele é o justo juiz que julgará cada um de maneira justa, segundo as suas obras, e também pelo alto preço que foi pago pelo resgate de vocês na cruz do Calvário. E esse preço foi o sangue de Jesus Cristo. Essa é a primeira implicação do apóstolo Pedro da salvação. Como é que os cristãos deveriam viver? Em santidade e em temor ao Senhor, pelo alto preço que foi pago, o sangue de Cristo Jesus. Hoje, vocês estão vendo que a minha voz não vai bem, né? Então, a cada pouquinho é um golinho d'água. Hoje, nós veremos a segunda implicação prática dessa salvação. Pedro falou da salvação, agora ele está trazendo aplicações de como é que nós devemos viver. Que é exatamente o amor entre os irmãos. A primeira, sejam santos. A segunda, amem uns aos outros. Esse é o ponto dessa manhã. A esses cristãos, meus irmãos, e a nós hoje, é muito importante compreendermos isso. Nós somos desafiados, à luz da salvação que Deus nos concedeu, a vivermos uma vida não só santa diante de Deus, enquanto o tempo de peregrinação nesse mundo, Pedro nos chama de peregrinos nesse mundo, mas também por causa dessa obra que nos alcançou, os cristãos são chamados a manifestar a sua fé salvadora por meio do amor mútuo, por meio do amor uns aos outros. De um amor que ele vai dizer aqui que seja sincero, de coração, e que não seja um amor fingido. Que não seja um amor fingido. Esse tema, meus irmãos, ele é muito amplo e ele é sempre muito atual para as nossas vidas. O amor é sempre muito atual. Porque ele não é só um tema que percorre as páginas das Escrituras, mas o amor é uma necessidade perene entre o povo de Deus. É uma necessidade constante no meio da igreja e perene, e é uma das identificações do povo de Deus. Jesus ele respondeu ao intérprete da lei, que estava ali experimentando, está em Mateus capítulo 22, Jesus responde a ele e diz assim, verso 35, capítulo 22, um dos intérpretes da lei, experimentando, perguntava, mestre, qual é o maior mandamento? O grande mandamento da lei. E Jesus diz, você amará o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Atenção agora, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por que toda a lei e os profetas? É todo o Antigo Testamento. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu cumpro os 4 primeiros mandamentos. Se eu amo a Deus, eu não tenho outros deuses diante dele. Eu não faço para mim imagem de escultura. Eu não tomo o nome dele em vão. E eu lembro do dia de sábado para o santificar, para o descanso e para o culto a Deus. E se eu amo o meu irmão, o meu próximo, eu cumpro os outros 6 mandamentos. Eu honro meu pai e minha mãe. Eu não mato, eu não adultero, eu não furto, eu não dou falso testemunho e eu não cobiço nada que é do meu próximo. Por isso que quem ama, Jesus falou, cumpre toda a lei e os profetas. Jesus resume todo o Antigo Testamento. O amor cumpre a lei porque ele resume os mandamentos. O amor, ele é tão importante porque quem ama põe em prática o ensinamento de Jesus. Jesus em João 13:34, ele diz que um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, agora, assim como eu vos amei. Assim como eu amei vocês. E terceiro, é claro, segundo Pedro, ele é uma clara evidência dessa regeneração de Deus operada na vida do pecador. Como é que eu sei que eu sou eleito? Uma das evidências,
o amor fraternal, o amor entre os irmãos. Essa é a resposta de Pedro. Por isso, o ponto dessa manhã, que nos amemos uns aos outros, é a segunda implicação que Pedro traz nessa epístola da nossa salvação. Em linhas gerais, meus irmãos, aqui, Pedro vai utilizar 3 argumentos para essa ordem. 3 argumentos para essa ordem de amarmos uns aos outros. O primeiro está aí no verso 22. Acompanhe aí, por favor. A primeira razão por que os cristãos devem amar uns aos outros, Pedro diz, porque eles foram purificados pela obediência à verdade. Está aí no verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Exatamente essa é a primeira razão por que nós devemos amar, porque nós fomos purificados pela obediência à verdade. Essa purificação aqui não é uma purificação cerimonial que era feita no Antigo Testamento. Mas o que Pedro está dizendo é que o meio pelo qual os cristãos obtêm esta pureza da alma ou pureza da vida é pela obediência à verdade. A maneira do cristão purificar a sua vida é pela obediência à verdade. Somos purificados quando obedecemos à verdade. A verdade da palavra de Deus. Ou seja, pegar o ponto total de Pedro aqui. Antes ele havia dito, vocês eram ignorantes, vocês não tinham a luz do Evangelho, e vocês viviam segundo as suas próprias paixões, segundo o fútil procedimento que foi legado dos pais de vocês, versos 14 e verso 18. Mas agora, vocês ouviram a pregação do Evangelho e creram nesse Evangelho. E a maneira pela qual vocês obtêm essa pureza de vida é pela obediência à verdade dessa palavra que foi pregada a vocês. Essa é a maneira. E que verdade é essa? Jesus responde em sua oração: Senhor, ao Pai, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa é a verdade, é a palavra de Deus. O que Pedro quer dizer aqui, então, é que agora os cristãos eles são obedientes à palavra de Deus. Quando eles vivem em obediência à palavra de Deus, que é o contexto anterior, santidade e temor ao Senhor, eles são purificados na alma. Você é purificado quando obedece à palavra de Deus. E como você purifica a sua alma? Pela obediência à palavra de Deus. Então, queridos, qual é a principal, pensando nisso, qual é a principal dificuldade e falha que os cristãos têm tido hoje? Não leem a Bíblia. Cristãos não amam a palavra de Deus. Não meditam na palavra de Deus. Não enchem as suas mentes com a palavra de Deus. Como purificaremos a nossa vida se a nossa mente está vazia da palavra de Deus? A maneira de purificar a nossa vida é pela obediência à palavra de Deus. Quais são os problemas que temos de relacionamentos? Falta pureza. Mas a falta da purificação é a falta da palavra de Deus. De meditar, de encher a sua vida com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, verso 16, que é um contexto imediato a Efésios 5, 18. Enchei-vos com o Espírito Santo. É um paralelo. O que é encher-se do Espírito Santo? Que habite, Colossenses 3, abundantemente a palavra de Cristo no vosso coração. Abundantemente. Sem a palavra de Deus, não há purificação. Sem purificação, não há amor. Então essa é a primeira razão que Pedro dá por que devemos amar uns aos outros. Pedro diz, porque fomos purificados pela obediência da palavra de Deus. Qual é o resultado esperado então dessa purificação pela obediência à palavra?
Pedro diz aí no verso 22, na parte B, é o amor fraternal não fingido. Esse é o resultado. Desculpe, o resultado dessa purificação. Verso 22, parte B. Tendo em vista, ou seja, vocês foram purificados pela obediência à palavra de Deus, com vistas o amor fraternal não fingido. O que é o amor fraternal não fingido? É o amor sincero entre os irmãos. É o amor sem fingimento. É o amor sem hipocrisia. Tipo assim, eu te amo, meu irmão. Que bom que você veio hoje. Não é verdade. Não sente isso. Não tem isso no coração. É só uma maneira de cumprimentar. Isso é algo fingido. Isso é algo fingido. A paz do Senhor, meu querido. Ah, que alegria te ver. É algo fingido. Muito obrigado. Isso é fingimento. O verdadeiro amor é fruto da obediência à palavra de Deus. Quando o cristão ama a palavra de Deus, quando o cristão obedece à palavra de Deus, ele expressa isso na prática, cumprindo o ensinamento de Jesus que resume toda a lei e os profetas. Ama a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e ele ama ao seu próximo como a si mesmo. Claro que no contexto de Pedro aqui, o termo irmãos, em outras passagens, ela vai se estender ao próximo. Não só aquele que é irmão em Cristo, mas é o próximo. O contexto de Pedro, irmãos, refere-se aos irmãos em Cristo. Particularmente aqui, dessas 5 províncias romanas, debaixo do imperador do governo de Roma. E esse amor, diz Pedro, ele deve ser sincero e sem fingimento. Me recordo aqui de João, 1 João capítulo 3, verso 18, João diz assim: Filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas por obra, ou seja, mais de fato e em verdade. Porque eu posso amar com fingimento, apenas por dizer. Hoje até cânticos tem assim, né? As pessoas saem do lugar, a pessoa fica cantando, né? Levante, diga isso para o seu irmão. Vai lá, dê um abraço, diga que você o ama. Primeiro que não tem respaldo para isso no culto. Para começar, é um princípio errôneo de culto. Segundo, é com fingimento, muitas vezes. Eu te amo, a música tocando, eu te amo, venha cá. Fingimento. Não é nada. Ama não. Nós vamos ver que o amor não é apenas um sentimento. O amor, ele se expressa na prática, ele é uma atitude, ele é uma decisão. É isso que Pedro diz. O resultado esperado é o amor fraternal não fingido. Por que nós devemos amar uns aos outros? Porque fomos purificados pela obediência da palavra. E o resultado é esse amor não fingido. E como nós devemos amar uns aos outros, então, no final do verso 22, que essa é a tônica do texto. Essa é a ordem do texto onde contém o verbo principal. Esse é o ponto de Pedro. O verbo principal é esse aqui. Amai-vos, então, de todo coração, uns aos outros ardentemente. Um verdadeiro compromisso de amor, o que contrasta com o fingimento, o que contrasta com a hipocrisia. E Pedro qualifica esse amai-vos aqui uns aos outros, qualifica essa ordem com 2 expressões. Ele diz de coração e ardentemente. Por que isso? Porque amor é muito mais do que sentir apreço. Amor é muito mais do que companheirismo. É muito mais do que você sentir alguma coisa pela pessoa, um mero apreço, ter um simples relacionamento. E talvez Pedro estivesse dizendo isso exatamente pensando que esse tipo de pensamento havia entre esses cristãos, nessas comunidades, entre esses cristãos que estavam sendo perseguidos, que não era um amor profundo, não era um amor verdadeiro, que se manifestava na prática, de coração, com atitudes práticas. Quando você não vive para você mesmo, quando você deixa de pensar somente em si mesmo, quando você lembra do outro, quando você preocupa-se com o outro, e então entrega-se, você serve
A preocupação maior daquele que ama o irmão é servi-lo e não ser servido por ele. Esse amor de coração e ardentemente, meus irmãos, é um amor que acaba com discórdias tolas. Já viram isso? Discórdias tolas. Por quê? Porque eu quero ter a razão, eu quero ganhar. E aí você fere a pessoa, porque você não ama. Esse amor acaba com a busca dos próprios interesses. Esse amor não despreza o irmão. Esse amor não faz da sua irmã, do seu irmão, alguém inferior. Você não se sente superior a ele ou a ela. Ele acaba com as intrigas, ele acaba com as inimizades. Esse amor dissipa o ódio, dissipa a raiva. Esse amor cuida dos irmãos, ele zela pelos irmãos, ele cuida da consciência dos irmãos. Quanta gente enganada com isso. Não zela pela consciência do próximo. Paulo vai tratar desse assunto, ele utiliza vários capítulos da sua carta aos Coríntios, capítulo 8, 9 e 10. Resumindo, qual é o limite da minha liberdade? Ele está falando da consciência, fala de judeus e gentios, o assunto era carne sacrificada a ídolos e outros pontos. Ele diz, qual é o limite da minha liberdade? O amor ao meu irmão, a consciência dele. Se eu ferir a consciência dele, eu estou pecando contra Cristo, pelo qual que morreu por ele. O amor faz isso. Ele zela, ele pensa no outro. É um amor de coração. É um amor ardentemente, intensamente, intenso e ardente. E não fingido. E não fingido. Jesus disse aos seus discípulos na noite que ele foi traído: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, como? Se tiverdes amor uns pelos outros. Como é que eu sei que você é discípulo de Cristo? Jesus disse, as pessoas saberão, quando eles veem que vocês amam uns aos outros. Eles têm que ver, percebe que não é sentimento. Eles têm que ver que vocês amam uns aos outros. Como precisamos, meus irmãos, desse amor? Como precisamos? E o maior problema é esse. Um dos problemas é que as pessoas ainda pensam que o amor bíblico é um mero sentimento. Por influência da mídia, por influência de canais de entretenimento que são podres, por influência de filmes, de novelas, de séries, pensam que amor é um simples sentimento. Eu abandonei minha esposa, não sinto mais amor por ela. Mas o amor bíblico é uma atitude. Eu decido amar. Ele é um mandamento e, portanto, é uma atitude. Eu decido amar. É algo que se demonstra em ações, por causa de Deus e por causa da obediência à palavra de Deus, a qual nos purificou para amarmos uns aos outros. Conclusão aqui desse ponto, primeiro, razão de Pedro, por que nós devemos amar uns aos outros? Com amor fraternal não fingido, mas de coração e ardentemente. Resposta de Pedro, porque somos purificados pela nossa obediência à palavra. Você foi purificado pela obediência da verdade. Então, amem uns aos outros. Segunda razão que Pedro dá está no verso 23. Porque nós devemos amar uns aos outros, porque fomos regenerados. Diz aí o verso 23. Pois fostes... Perceba que o pois introduz. Amem uns aos outros de coração, ardentemente, pois vocês foram regenerados. Não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Vocês foram regenerados. Vocês foram nascidos de novo, literalmente. Nascimento espiritual, por meio da obra que Deus havia feito em vocês. Deus operou em vocês um novo nascimento espiritual. Pedro está remontando ao verso 3 aqui que ele havia dito. Bendito Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. E Pedro diz aqui, vocês foram regenerados. E por terem sido alvos dessa graça, que segundo a sua muita misericórdia os amou
e os regenerou, vocês deveriam amar uns aos outros ardentemente de coração. Percebe que o ponto de Pedro é esse aqui. É que a regeneração é um estado, é algo que foi feito no passado. Mas essa regeneração, ela tem efeitos concretos e duradouros na vida do cristão. E um dos efeitos dessa regeneração, leia-se novo nascimento, é o amor fraternal mútuo. E Pedro diz que essa regeneração aqui, percebam, ela não foi de semente corruptível, mas de incorruptível. E ele explica que semente é essa. É a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, o que Deus usou, pensa aqui na situação, o que Pedro está escrevendo para esses cristãos perseguidos. O que Deus usou para regenerar vocês, nessas 5 províncias onde vocês habitam, o que Deus usou para regenerá-los foi a pregação da palavra. Deus utilizou a palavra, ele havia dito no verso 12, a eles quem? Aos profetas de que ele vem falando. Aos profetas foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Por meio dessa pregação, diz Pedro, foi por meio da palavra que vocês foram regenerados. E Pedro faz um contraste aqui entre uma semente que é criada, nós sabemos disso, ela é criada para morrer, isso é, a semente ela perde a sua forma no processo de geração da vida. Então ele faz um contraste com a palavra de Deus, que não é corruptível, mas é uma semente incorruptível, que é o poder de Deus que regenera, é o poder de Deus que dá a vida, é o poder de Deus que sustenta, é o poder de Deus que dá nova vida ao pecador e ao mesmo tempo permanece a mesma ao longo de todo um processo. Por isso que ele diz aqui, essa palavra que regenerou vocês, essa semente incorruptível que deu a vida a vocês, ela é viva e ela é permanente. Ela é permanente. É uma palavra que é viva e ela nunca se extingue. Diferente da semente que é corruptível. Aqui parece que ele remonta ao que Tiago, irmão de Jesus, diz no capítulo 1, verso 18. Pois segundo o seu poder, ele nos gerou pela palavra da verdade. Gerou regeneração, novo nascimento. Segundo o poder dessa palavra, ele nos regenerou. Então, veja o ponto de Pedro aqui então. Veja o ponto de Pedro. Fomos regenerados pela palavra, temos vida pela palavra, Deus habita em nós pela palavra, somos nascidos de Deus pela palavra e somos filhos de Deus e participantes da natureza divina, portanto. Se nós somos participantes da natureza divina, vejam as palavras de João. Ele trata desse assunto. João trata da divina semente no sentido da natureza divina que está em nós. Pedro utiliza aqui a semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Veja o que João diz. 1 João capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus, regeneração, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Por isso que ele não pode viver no pecado. Verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Não procede de Deus. Se Deus habita nele e ele não ama o irmão, não procede de Deus. Verso 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Verso 16. Nisto conhecemos o amor. O que é o amor? Que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Verso 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos ordenou. Veja agora capítulo 4, dos versos 7 a 9. Atenção. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama
é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você ama, você é nascido de Deus e, portanto, conhece a Deus. Se você não ama, você não é nascido de Deus, porque não conhece a Deus, porque Deus é amor. Conclusão de Pedro. Amem-se uns aos outros, sinceramente, de coração, ardentemente, com ações práticas, porque vocês foram regenerados, são nascidos de Deus, pela palavra de Deus, a semente incorruptível, a qual vive e é permanente. Essa é a segunda razão que Pedro dá. A primeira, vocês foram purificados pela obediência à verdade. A segunda, porque vocês foram regenerados. São nascidos de Deus. É a prática daquele que ama a Deus e conhece a Deus. Do contrário, não conhece a Deus e também não é nascido de Deus. Seriedade, né, queridos? Vejam a seriedade da palavra de Deus. E por último, terceira razão, Pedro fala da nossa efemeridade da vida, por causa da transitoriedade da nossa vida. Ela é passageira. Pedro aqui, dos versos 24 a 25, ele dá a terceira razão por que os cristãos devem amar uns aos outros. Ele faz uma citação do Antigo Testamento, de Isaías 40, dos versos 6 a 8, e também do texto que nós lemos no Salmo 103 da liturgia. Especificamente Isaías 40, para mostrar exatamente a natureza transitória da vida humana, com as coisas passageiras desse mundo, em contraste com a constante obra de Deus e a palavra de Deus que permanece para sempre. Sua palavra que permanece eterna. Veja aí. Pois, de novo, né? A palavra de Deus, ela vive permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, cai a sua flor. Talvez uma tradução mais melhorada para que fique mais claro aqui. Toda a humanidade é como a relva. A humanidade é como a relva, como a erva. E toda a sua glória, toda a glória da humanidade é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. A humanidade é como a relva. Ela murcha. E a sua glória é como a flor. Ela cai. A fragilidade do homem, aqui Pedro diz isso. A fragilidade do homem é comparada a essa erva que um dia existe e no outro dia você foi. Não existe mais. E a glória do homem, a sua glória é comparada à efemeridade da flor. Um dia é, e logo ela cai, logo ela passa. É isso que é a vida humana, temporal. Tudo passa, queridos. Tudo é passageiro, é transitório. Por que eu e você ficamos nos dedicando a coisas desse mundo que são passageiras, são transitórias, das glórias desse mundo que você acha tão importante assim? Pedro contrasta, em contraste, a palavra do Senhor, mediante a qual vocês têm vida. Ela é permanente, permanece eternamente. Pedro contrasta essa efemeridade e a transitoriedade temporal do ser humano e a permanência da palavra de Deus. E percebe um detalhe, se a palavra permanece para sempre, a sua ordem de amarmos uns aos outros de coração também deve permanecer para sempre. Também não pode passar. A palavra eterna diz isso. Portanto, esse amor deve ser perene entre nós, entre os irmãos. Veja como ele finaliza o final do verso 25. Ora, esta é a palavra que foi evangelizada a vocês. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Literalmente aqui, essa palavra que foi evangelizada, essa é a palavra do evangelho de Jesus que foi pregada a vocês. Não é isso que ele havia dito no capítulo 1? Esse evangelho foi pregado a vocês. Que pelo Espírito Santo enviado dos céus vos pregaram o evangelho, no verso 12.
nessas 5 províncias. Foi através da evangelização dessa palavra, do evangelho, que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento, que foi legado a vocês dos vossos pais e da vossa ignorância. Foi por meio da pregação desse evangelho, pela qual Deus vos deu vida para uma viva esperança. Portanto, amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Razões de Pedro. Porque vocês foram regenerados pela palavra. Segundo, porque vocês purificaram a vida de vocês pela obediência à verdade da palavra. E terceiro, porque a nossa vida é passageira nesse mundo, em contraste com a palavra do Senhor, palavra do Evangelho que permanece para sempre, palavra que tem como centro Jesus Cristo, que nos ordena a amarmos uns aos outros. Que mensagem de Pedro, meus irmãos, para estes cristãos destas províncias. Algumas coisas, algumas considerações aqui eu gostaria de deixar desses 4 versos que nós temos meditado até agora. Primeiro, meus queridos irmãos e irmãs, a maior razão pela qual devemos amar uns aos outros é porque fomos amados por Deus desde a eternidade. Não há maior razão. E esse é o ponto de Pedro. Essa é a implicação de Pedro. Imediata nessa epístola. Esse é exatamente o conceito dele. Deus nos amou desde a eternidade e esse amor custou a vida do seu Filho. Vocês foram resgatados não com coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. Sangue foi derramado na cruz por causa de mim e por causa de você. Se vocês, assim como eu, diz Pedro, invocam a Deus como Pai, então deveríamos amar os nossos irmãos, porque assim o nosso Pai nos ordena. Essa graciosa salvação, queridos, que nos alcançou é a motivação para amarmos uns aos outros, porque a salvação implica nisso. O apóstolo João diz no capítulo 2, versos 10 a 11, aquele que ama seu irmão permanece na luz. Veja a importância disso. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Preste atenção agora. Aquele, porém, que odeia seu irmão, em João, odiar, é equivalente a não amar, da epístola de João. Aquele que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos. Já pensou? Você diz que é nascido de Deus, foi gerado pela palavra de Deus, mas não ama o irmão. Muito bem, João está dizendo, você está em trevas e nem sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quanta gente equivocada com a natureza da igreja. Se você invoca a Deus como Pai, manifeste esse amor. Na prática. Segundo, sem a palavra de Deus é impossível. Sem a palavra de Deus não há purificação. E sem a purificação pela obediência à palavra não há amor. Não há amor. Muitos cristãos têm problemas de relacionamento porque não amam. Porque não conseguem abrir mão dos seus direitos. Preferem a discussão, preferem a intriga, preferem a briga, preferem tudo isso que é carnal, que é da natureza carnal. Mas a raiz de tudo isso, perceba, é a falta da palavra. Da mente e do coração estar cheio da palavra. Porque vazio não vai ficar. Você não vai ficar vazio. Vai estar cheio de alguma coisa. A mente está vazia. O coração está cheio de outras coisas, mas não da palavra. Se tivesse da palavra, você pensaria a palavra, falaria a palavra, agiria de acordo com a palavra. Ame a palavra, leia a palavra, viva a palavra de Deus. Terceiro, o amor é uma atitude. Está claro aqui, né? Está claro.
O amor é uma atitude. As pessoas leem 1 Coríntios capítulo 13, por exemplo, e aplicam em outros contextos, como por exemplo para casamento. Mas 1 Coríntios 13, por exemplo, ele está entre dois capítulos que tratam de dons espirituais. Paulo está falando do culto. 11, 12, 13 e 14. 1 Coríntios. O assunto é culto. Mas Paulo está tratando com uma igreja carnal e dividida. E a intenção de Paulo é essa. 1 Coríntios 13, que trata sobre o amor. Esta é a solução para uma igreja carnal e dividida. É o amor. Esse é o contexto. É o amor. Porque o amor não é um mero sentimento. Ele é uma atitude. Eu decido amar. Grande parte dos divórcios que existem, o argumento das pessoas é esse. Das pessoas é exatamente esse. Eu não sinto mais amor. Está errado. Você pode decidir amar. Você decide amar. Amor é uma atitude, é uma decisão. Ou alguns chegam a dizer, ele matou por amor. Não. Matou por pecado. Matou porque é carnal. Matou porque confundiu o amor com paixão. Paixão é um sentimento passageiro da natureza humana. Amor é da natureza divina. Paixão é por um tempo, um sentimento passageiro que dura de 18 a 30 meses. O amor é algo da natureza divina, que é duradouro, que se manifesta em atitudes práticas e duradouras. Não é um mero sentimento, é uma decisão. Decida amar porque a palavra de Deus o orienta. Decida amar porque a palavra de Deus diz e porque Deus é amor, se é que você invoca Ele como Pai. Não seja levada por sentimentos. Decida perdoar. Decida perdoar. Não espere o sentimento. Perdoe. Decida se abster pelos outros. Decida guardar a sua língua para não ferir. Quarto, a sua e a minha vida nesse mundo é passageira. Somos como a erva e como a flor da erva. Portanto, aproveite, meus irmãos, aproveitemos para resolver pendências com o que for preciso, com quem for preciso. Resolva as pendências. Valorize as coisas nessa vida, nesse mundo que jorram para a eternidade. Valorize as coisas nesse mundo que jorram para a vida eterna. Pare de perder tempo com coisas que são passageiras e dedique a sua vida a pessoas. Pense nos outros. Ligue, pelo menos. Meu irmão, como é que você está? O que eu posso fazer por você nessa semana? Está acontecendo alguma coisa? Dedique a sua vida a pessoas. Ame os irmãos. Ame estar com os irmãos. Ame a igreja. Ame estar na igreja. Ame estar com os irmãos. Temos programações, não é em vão. É para adorarmos a Deus, aprendermos a palavra de Deus e estarmos com os irmãos. Ame isso. Paremos de olhar para nós somente. E eu queria encerrar com algo aqui, para que nós não deixemos passar. Não há maior amor do que o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Lembre desse amor. Manifestado por mim e por você. Fomos alvos desse amor. Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter dado a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Que Deus nos abençoe. Fiquemos em pé, queridos.